Se você quer aprender o que o medo, a vergonha e a ansiedade te faz perder como grandes oportunidades, então vem comigo, que esse vídeo é pra você que tá sentindo que tá perdendo oportunidades na vida. Vem comigo. Olá, eu sou Érica Kodjayan e ajudo mulheres a superarem a ansiedade na maturidade. Se você quer aprender um pouco mais sobre aprender a não perder as oportunidades da vida, então esse vídeo é para você. É com você que eu vou conversar hoje, tá bom? Se você quer contar um pouco da sua história, quer compartilhar um trecho da sua história, quer fazer pergunta, quer interagir aqui com a gente, é só me mandar um e-mail, ansiedadesaudável@gmail.com. Nesse e-mail, tanto as minhas alunas quanto as minhas seguidoras colocam as suas questões e eu não uso o nome da pessoa, eu acabo trocando o nome para proteger a identidade e compartilhar aqui algumas dúvidas, né, das meninas. Para quê? Para que a gente possa crescer juntas, para que a gente possa entender que a gente é muito mais parecida do que diferente e que a pergunta de uma pode ajudar muito aí a tua questão. Então eu vou pegar aqui o e-mail da Gisele, lembrando que a gente troca os nomes aqui, tá bom? Então a Gisele tem 45 anos e me mandou a seguinte questão. Érica, eu quero muito aprender sobre aproveitar as oportunidades da vida. Eu sinto que a vida vai passando e eu, por medo, vergonha e ansiedade, deixo passar as oportunidades. Você me ajuda? Claro, vamos conversar um pouco sobre isso, é muito importante a gente entender algumas questões, tá? E por isso eu fiz até um rascunho aqui na lousa para vocês, pra gente poder discutir um pouco sobre essas questões. Quantas de nós, por medo, vergonha ou a própria ansiedade, acabou perdendo oportunidades na vida? E aí a gente se sente para baixo, a gente sente que a nossa vida poderia ser mais, a gente sente que uma certa sensação de incapacidade, uma certa sensação de não enfrentamento, uma revolta até com a gente mesma, sabe? De ver o tempo passar e não ter feito aquilo que achou que deveria ter feito. Enfim, eu quero que você aprenda uma coisa aqui nessa nossa aula de hoje. Todos nós seres humanos, nós possuímos uma sombra. E essa sombra é aquela parte de nós que a gente não aceita, que não é validada pela sociedade, que não é bonita, que parece que as outras pessoas têm muito mais valor e que não tem sombra, parece que a sombra acompanha só a gente, mas o que eu quero te explicar nessa aula é que a sombra, ela é do humano, tá? Então nós somos compostos de luz e de sombra, que são as dualidades da nossa personalidade. Então eu vou dar um exemplo para você entender melhor. Todo mundo tem inveja, mas a maioria de nós diz que não tem. O que não é uma verdade, porque se você diz que fulano tem inveja de você ou fulana tem inveja de você, você deve entender o que é inveja, porque ainda não somos capazes de nomear, sentir e até julgar um sentimento que não possuímos em nós. Então a gente sabe o que é inveja. Como a gente sabe o que é inveja, fica fácil poder falar: fulana tem inveja de mim, ciclana tem inveja de mim, mas quando na realidade a gente nega a nossa inveja. Então, meninas, vamos olhar um pouco para as nossas sombras. Esse é o convite que eu quero fazer para a aula de hoje, porque a gente fica pensando muito no que a gente perdeu, qual oportunidade que a gente perdeu, mas a gente esquece de olhar que por conta das nossas sombras a gente se perde. Então, ó, dá uma olhada aqui no que eu fiz aqui. Medo, vergonha e ansiedade igual a perda de oportunidades. O medo é uma máscara que nós utilizamos, porque a máscara ela é socialmente aceita. Então o medo é uma máscara. Porém, o que está escondido por trás do medo, presta bem atenção que essa aula é profunda. O que está escondido por trás do medo é a nossa sombra, a sombra da falta de fé. Uau! Fica ruim eu falar para as pessoas que eu não tenho fé. Não cai legal, não é bacana, não é socialmente aceito. Percebe? Outro exemplo aqui, ó. A minha máscara é a vergonha. Eu falo para as pessoas, eu tenho vergonha de falar em público, eu tenho vergonha de me abrir para um relacionamento novo, eu tenho vergonha de
pessoas que eu não conheço, eu sinto um retraimento. Então, a vergonha é a máscara social que você coloca, quando a sombra por detrás disso está relacionada ao perfeccionismo. Nós sentimos vergonha porque queremos ser perfeitas. E nos esquecemos que na nossa essência já somos perfeitas, a maneira que nós somos. Percebe? Então, é muito importante a gente olhar para essas questões. É como se todo mundo fosse perfeito menos a gente. É como se todo mundo tivesse um equilíbrio, uma saúde, relacionamentos perfeitos e nós não. Quando na verdade, meninas, nós é que estamos aqui estudando as emoções, é que temos muito mais condições de se dar bem e de sair em situações onde exige a nossa inteligência emocional, nosso autocontrole, tá? Outro exemplo aqui, a máscara social é a máscara da ansiedade. A ansiedade, pode perceber, você fala para as pessoas que você tem. Eu tenho ansiedade. Não é uma coisa, nossa, que absurdo ter ansiedade. Porque a ansiedade é uma máscara social. E qual é a sombra? O que está por trás da ansiedade? Geralmente é a falta de confiança. Né? A falta de confiança no futuro, a falta de confiança em nós, a falta de confiança num poder superior, seja Deus ou aquele que você conceber, a falta de confiança que está relacionada à falta de fé, que está relacionada a querermos ser perfeitas. E aí é interessante a gente parar para pensar de onde vem isso. Isso vem lá de trás. Isso vem lá de trás. E é uma questão muito primitiva nossa, como humanos que somos. Então nós queremos ser perfeitos, nós queremos confiar, nós queremos ter fé, mas na hora H a gente falha. E por essas falhas, que também são humanas, a gente intitula, a gente coloca rótulos que são socialmente aceitos. E aí é como se você pudesse dar uma desculpa. Pois é, uma desculpa para perder as oportunidades. Eu tinha muito medo, então não deu certo. Eu tava com muita ansiedade, não deu certo. Eu tinha muita vergonha, e então eu perdi aquela oportunidade de falar em público na empresa e eu poderia até ter sido promovida por conta disso. Percebe? É preciso olhar para nós, ainda mais agora, nesse estágio que nós estamos na vida. Eu acredito que você, assim como eu, assim como muitas das meninas que estão aqui me assistindo e acompanhando o meu trabalho, eu acredito que nós já sofremos demais. Então a gente já está numa fase da vida que é para parar de usar as máscaras e começar a encarar as sombras. Parar de usar as máscaras e começar a encarar as sombras. Percebe? Olha como isso te toca, olha como isso é profundo, porque até agora, até então, nós fomos ensinadas a utilizar das nossas máscaras, a fazer uso das nossas máscaras. E por conta disso, por conta dessas máscaras, a gente evita a todo custo lidar com a sombra. E a grande sacada aqui é que quando você olha para a sombra, você está muito mais próxima da cura mental, emocional. Érica, essa questão tem cura? Ansiedade tem cura? Olha, muitas teorias podem dizer que sim, outras podem dizer que não, mas o que eu digo pra você é que na minha visão ela tem controle. Ela tem controle. Porque é normal você sentir ansiedade uma hora ou outra na vida. Pensa que você vai chegar uma criança na tua casa, você vai ser mãe, vai chegar um filho. Uau, é normal a ansiedade. Puxa, eu tô na fila da adoção, eu vou adotar uma criança, é normal ter ansiedade. Puxa, eu vou me casar, eu bati tanta cabeça com um relacionamento que não era relacionamento tóxico durante toda a vida e agora eu consegui uma pessoa bacana. Gente, é normal a ansiedade. O que a gente não pode é paralisar a nossa vida por conta da ansiedade. Por isso que eu coloco ansiedade saudável. Porque é essa a nossa busca. A nossa busca é por uma ansiedade saudável. E aí hoje, no vídeo de hoje, eu quero trazer um exercício para você. Quando você pensar nessa perda de oportunidades. Então eu vou te convidar para sentar numa posição bem confortável e a gente vai fazer um exercício de Mindfulness. O que é o Mindfulness? É um dos pilares também do meu trabalho. Eu trabalho com a terapia comportamental cognitiva, com as constelações familiares e com Mindfulness. Então, com essas três teorias, eu sou pautada a realizar o trabalho que eu trago aqui para vocês. Até porque eu já estudei muita coisa, já conheci muita coisa e essas três teorias foram aquelas que me trouxeram mais resposta. E eu acho que a gente tá nessa vida com muita ansiedade de resposta, né? Com muita ansiedade de resposta. Eu fiz um curso esses dias
pela PUC, e foi um curso assim muito bacana, e eu tive uma aula com o professor Leandro Carnal, né? E a aula que ele deu foi justamente sobre a nossa capacidade de aprender. Então, a sua capacidade de aprender, a sua curiosidade por aprender, ela deve ser cada vez mais aguçada e cada vez mais trabalhada. Então, o meu papel aqui também, meninas, é fazer com que vocês tenham essa vontade de aprender cada vez mais sobre a saúde emocional, sobre as emoções, sobre a educação emocional. Esse é o meu trabalho. Então, quando eu penso nessa questão de saúde emocional, eu sempre penso nessa questão de educação mesmo. Então, estamos todos num processo. Estamos todas num processo de desenvolvimento, de abertura de consciência, de entender por que a gente age do jeito que a gente age e, através dessa consciência, reconstruir aí a nossa história. Então, pensando lá no pilar do Mindfulness, como eu havia falado para vocês, eu quero compartilhar com vocês uma meditação. O Mindfulness são exercícios que te deixam presentes no aqui e no agora. Tá? E eu vou utilizar um livro que eu utilizo bastante conteúdo. Aliás, eu utilizo muitos livros aqui para construir esse conteúdo para vocês e eu vou compartilhando com vocês, tá? Para que vocês saibam também de onde vêm essas ideias, de onde vêm as teorias, de onde vêm os livros. Esse livro aqui é maravilhoso, tá? É a prática da terapia cognitiva comportamental baseada em mindfulness e na aceitação, tá? Da editora ArtMed. Os livros dessa editora aqui, ArtMed, para quem faz psicologia, para quem conhece, sabe que assim é um dos melhores. Confiáveis, que tem a ver também com as teorias mais científicas. Então, eu trouxe para você um exercício desse livro hoje. Um exercício de mindfulness que vai falar para você um pouco sobre a percepção de estarmos no aqui e agora. E lá no finalzinho, eu vou te explicar como é que a gente correlaciona esse exercício com a perda das oportunidades, que afinal é por conta desse título que você tá aqui na nossa aula de hoje, né? Então eu vou pedir para você sentar de uma maneira bem confortável, de uma maneira bem relaxada. Se você quiser, cruze as pernas, mas o mais importante é manter a coluna ereta. Você pode se sentar também e encostar as costas no encosto da cadeira. Ou, se você preferir, você pode também se deitar de barriga para cima. O mais importante é que você preste atenção, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer juntas a meditação da montanha e eu vou acompanhar pelo livro aqui. Vamos lá? Fecha os olhos, relaxa, se entrega a esse momento. Nós faremos 3 respirações profundas. Sempre respira pelo nariz e expira o ar pela boca. Vamos lá. Solta como se fosse um canudinho. 1, 2. Relaxa, fecha os olhos, presta atenção só na minha voz agora e na sua respiração. Imagine a montanha mais linda que você conhece ou que você consegue imaginar neste momento. Uma montanha cujo formato tem um significado pessoal para você. Concentrando-se na imagem ou no sentimento da montanha em sua mente, perceba seu formato global, o pico grandioso, a base incrustada na rocha, os lados íngremes desta montanha ou suavemente inclinados. A montanha é sua, imagine-a. Percebendo também como ela é maciça, imóvel e como é linda vista de longe ou de perto. Talvez a sua montanha tenha neve no topo e árvores nos declives mais baixos. Talvez tenha um pico proeminente, talvez uma série de picos ou um alto platô. Então procura perceber como é a sua montanha. Seja qual for a sua aparência, você está apenas sentando e respirando com a imagem da montanha, observando e notando as suas qualidades. Quando se sentir pronta, você começa a trazer a montanha para o seu corpo, de modo que o seu corpo sentada aqui e a montanha, sua mente, se tornam uma coisa só.
de modo em que seu corpo sentado e que a montanha se torne uma coisa só. A sua cabeça se torna o pico grandioso, seus ombros e braços os lados da montanha, as suas nádegas e pernas a sólida base incrustada na sua almofada no chão ou na cadeira, sentindo então seu corpo a sensação de levantamento, a elevação da montanha, profundamente na sua coluna, convidando-se a se transformar em uma montanha que respira, firme na sua imobilidade, completamente o que você é, além das palavras, pensamentos, uma presença centrada, enraizada, imóvel. Você agora é a montanha. Agora, você sabe, durante o dia, enquanto o sol viaja pelo céu, a montanha simplesmente fica lá. A luz, a sombra e as cores mudam praticamente de momento a momento na imobilidade inexorável da montanha. Até olhos destreinados conseguem ver as mudanças a cada hora, conforme a luz muda. Conforme a noite se segue ao dia e o dia à noite, a montanha apenas está lá, simplesmente sendo ela mesma. Ela continua imóvel, estação após estação, e quando o tempo muda, momento a momento, dia a dia, ela continua sendo a montanha. É a calma enfrentando todas as mudanças. É a calma enfrentando todas as mudanças. No verão, não há neve na montanha, exceto talvez só no topo ou em penhascos protegidos da luz direita do sol. No outono, a montanha ostenta um manto brilhante cor de fogo, e no inverno, ela ostenta um cobertor de neve e de gelo. Em qualquer estação, ela pode ser encoberta por nuvens ou nevoeiro, ou bombardeada por chuvas geladas. E os turistas que a visitam podem ficar desapontados por não conseguirem enxergar a montanha claramente, mas para a montanha não faz diferença. Vista ou não vista, sob o sol ou as nuvens, quentíssima ou gelada, ela apenas está lá, sendo ela mesma. Às vezes visitada por violentas tempestades, açoitada pela neve e pela chuva e por ventos de impensável magnitude, a tudo ela resiste. Então vem a primavera. Os pássaros cantam nas árvores novamente. As folhas voltam para as árvores que se haviam perdido. As flores desabrocham nas campinas altas e nos declives. Os córregos transbordam com as águas de neve derretida. A montanha passa por tudo isso, indiferentemente ao tempo, ao que acontece na superfície, ao mundo das aparências. Conforme permanecemos aqui, sentadas, com essa imagem na mente, podemos corporificar a mesma tranquilidade e natureza inabalável diante de tudo que muda na nossa vida, a cada hora, a cada ano, a cada dia. Na nossa vida e na prática de Mindfulness, sentimos constantemente a natureza mutável da mente, do corpo e do mundo exterior. Experienciamos períodos de luz e sombra, cores brilhantes e monotonia. Experienciamos tempestades de variada intensidade e até violência no mundo exterior, na nossa vida e na nossa mente. Somos fustigadas por ventos fortes, pelo frio e pela chuva. Suportamos períodos de escuridão e de dor, assim como momentos de alegria e de elevação. Até a nossa aparência muda constantemente, exatamente como a da montanha, submetida a um clima de desgaste peculiares. A nós tornamos a montanha neste exercício,
conseguimos nos vincular à força e estabilidade de adotá-la como nossas. A força da montanha agora é a nossa força. Podemos usar sua energia para enfrentar cada momento com mindfulness, equanimidade e clareza. Isso nos ajuda a ver que os nossos pensamentos e sentimentos, nossas preocupações, as nossas tempestades interiores e crises emocionais, até as coisas que acontecem para nós, são como o tempo, o clima, e nós somos a montanha. Tendemos a interpretar tudo isso como algo pessoal, mas a sua característica principal, ela é impessoal. O tempo da nossa vida não deve ser ignorado ou negado. Deve ser acolhido, respeitado, sentido, conhecido como realmente é, ressignificado e percebido muito conscientemente, pois pode até nos matar. Ao contê-lo, tendemos a interpretar tudo isso como algo pessoal, mas a sua característica principal, ela é impessoal. O tempo da nossa vida não deve ser ignorado ou negado. Pode ser acolhido, respeitado, sentido, conhecido como realmente é e percebido muito conscientemente, pois pode até nos matar. Ao contê-lo, desta maneira passamos a conhecer um silêncio, serenidade e sabedoria mais profundos do que imaginávamos ser possível. Bem dentro das tempestades, as montanhas têm muito a nos ensinar e muito mais se quisermos escutar. Respira fundo. Respira pelo ar e solta o ar pela boca. Mais uma vez. E eu vou te convidar a abrir os olhos, renovado em coragem. E então estamos aqui, tendo feito o exercício da montanha. Desse exercício que você se integrou com a montanha. Logo, você também foi essa montanha. E passou chuva, vento, frio, tempestade e você continuou ali intacta. Assim é a nossa vida. Por isso a nossa comparação com esse exercício da montanha, né? Porque muitas coisas vão acontecer, muitas coisas vão passar por nós e nós continuaremos a ser nós mesmas. Desde que a gente aprenda a se entender, desde que a gente aprenda que o nosso medo precisa ser trabalhada e a falta de fé, desde que a gente possa entender que a nossa vergonha e a nossa vontade de sermos perfeitas e mostrar essa perfeição às outras pessoas, desde que a gente entenda que a ansiedade é a falta de confiança na vida. E aí eu te pergunto, por que não confiar? Por que não se entregar? Por que não soltar? Por quê? Por que a gente teima em desconfiar? Em achar que as coisas vão dar errado, em sentir tanto medo e tanta insegurança, em colocar a nossa integridade na mão de outras pessoas. Não, não, não. Nós precisamos ser fortes como a montanha. Mas não é uma força no sentido de não se abalar, não é uma força no sentido de não sentir a vulnerabilidade. Nós somos vulneráveis e tá tudo bem com isso. Mas é que quando a tempestade chegar, quando a instabilidade emocional, a falta de inteligência emocional, o descontrole chegar, você poder se colocar como essa montanha, ficar em pé ali no topo e entender. Ok, eu posso sim ter deixado muitas oportunidades passarem na minha vida, mas agora eu tô atenta, porque talvez lá eu não tinha essa consciência, eu não estava nesse estado de consciência, percebe? Então toda vez que você não estiver nesse estado de consciência, é muito mais provável que as oportunidades serão passadas. Então agora o convite é: se coloque nesse estado de consciência, se coloque nesse estado de entendimento, se coloque nesse estado de eu estou comigo, aconteça o que acontecer.
e começa a ver a beleza da vida. O Mindfulness traz a beleza da vida e a beleza do aqui e agora. Então é quando estamos conectadas conosco é que podemos perceber tudo isso. É quando estamos conectadas no aqui e agora que podemos entender e conectar e nos conectar a tudo isso, percebe? Então, meninas, se você tá sofrendo aí porque acredita que perdeu muita oportunidade na vida, eu quero te convidar a sempre pensar que nós somos essa montanha. Então você é essa montanha, inabalável. Pode acontecer o que for, eu continuo sendo minha amiga. Posso entender que perdi sim algumas oportunidades na vida, mas eu entendo que todas elas, tudo isso que eu fiz, foi porque de alguma forma eu não sabia fazer diferente. Mas agora eu sei. Agora eu sei fazer diferente, porque agora eu tô comigo, agora eu ressignifiquei, agora eu entendi que eu sou parte desta natureza humana que erra, que tem sombras, né? Que quer aprender, que quer crescer, mas que tá tudo bem também, tá tudo bem, porque é nesse movimento que você tá aqui comigo, nas aulas que nós estamos compartilhando aqui, que você tá aprendendo, que você tá se aprimorando, que você tá se entregando, que você tá aceitando a tua qualidade de ser imperfeita, a qualidade de ser imperfeita. Estamos juntas aqui para aprender. Então nada é erro, tudo é aprendizado. Nada pode ser colocado em dúvida. A gente fez o que fez porque realmente a gente não sabia fazer diferente. Tudo é aprendizado. Na escola da vida, nada é perda de oportunidade. Então, se você sente que está um pouco atrasada, se tem algo dentro de você que está te cobrando, Eric, eu preciso estudar, eu preciso fazer a minha atividade física, eu preciso cuidar do meu relacionamento, ok, faça isso agora. Mas sem se machucar, sabe? Sem se agredir, achando que está atrasada, achando que poderia ter feito diferente. Tudo foi para que você chegasse até aqui agora. Tudo foi para que você chegasse até esse nosso encontro aqui, esse bate-papo que a gente está tendo tão profundo. Tudo foi para que a gente pudesse se reconectar, se encontrar e se aceitar como nós somos. E agora, daqui para frente, recuperar essas oportunidades que hoje julgamos ser oportunidades perdidas, né? Então, eu quero mandar aqui um grande beijo para você, Gisele, né? Eu quero aprender sobre aproveitar as oportunidades da vida. Então nós falamos bastante, né, sobre isso. Por medo, vergonha e ansiedade eu deixo passar as oportunidades. Me ajuda? O que passou, passou. O que já foi, já foi. Hoje eu ressignifico. Hoje eu entendo que para o medo eu vou aumentar a minha fé. Que para a vergonha eu vou aumentar a autoaceitação de ser quem eu sou, que para a ansiedade eu vou confiar mais no processo da vida, entendendo que tudo o que acontece comigo é para o meu bem, para a minha melhora, entendendo também que eu tenho que ter mais confiança em mim, então aí também entra autoamor, autocompaixão e autoconfiança. Se você gostou desse vídeo, se ele tocou o teu coração de alguma maneira, deixa aqui o seu like, compartilha com a sua amiga que você acha que pode estar precisando nesse momento e vamos juntas fazer parte desta corrente, né? Desta corrente de que a gente tá tendo oportunidade agora de poder se perceber e se educar emocionalmente. Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!